Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de missiologia do nosso curso teológico ministerial. Na aula passada, nós falamos sobre missões no Novo Testamento, uma vez que o cristianismo ele é, por natureza, missionário. Nós voltamos à origem, retornamos ali no nascimento da igreja em Atos, no Novo Testamento, e constatamos que a obra missionária, como nós conhecemos hoje, teve início ali na formação da igreja. Uma breve recapitulação do que nós falamos para continuarmos no assunto de hoje, sempre partindo do princípio de que o homem está perdido em seus pecados, segundo Romanos 3, 23, e que o Evangelho é a única mensagem capaz de salvar o homem perdido. Só há um nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome de Cristo, conforme Atos 4, 12. A partir da fé em Cristo apenas é que nós somos salvos, e é essa a mensagem que nós devemos anunciar para o mundo. Tomemos como exemplo aquele a quem nós devemos seguir as suas pisadas, conforme Pedro nos fala, em 1 Pedro. Jesus, no propósito da sua vinda, em seu caráter, no objetivo do seu ministério, e por fim, com a grande comissão, ele apontava sempre para a necessidade de anunciar a mensagem do Evangelho. Nós também gastamos um certo tempo falando do Espírito Santo. A obra missionária tem tudo a ver com o Espírito Santo. A igreja ela foi avançando cada vez mais na proclamação do Evangelho, chegando em lugares cada vez mais distantes, graças à obra do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Foi a partir da descida do Espírito Santo, no capítulo 2 ali, que o movimento missionário começou a se tornar muito mais intenso, Existem vários exemplos no livro de Atos relacionados à pregação do Evangelho, sob a direção e a capacitação do Espírito Santo. Isso deve permanecer assim, deve ser da mesma forma nos nossos dias. Nós podemos e devemos contar com a capacitação e com a direção do Espírito Santo para obedecer à ordem de Jesus. São muitos nomes do Novo Testamento que nós podemos apontar como missionários, E muitos outros que não são nem mencionados na Bíblia, mas que nós temos ali a indicação do seu trabalho. Permanece anônimo para nós, por exemplo, quem foi que plantou a igreja em Roma, na capital do Império Romano, por exemplo, Dentre os nomes que nós podemos destacar de crentes do Novo Testamento que tiveram envolvidos com a pregação do Evangelho, ali, para além do seu contexto, para fora da igreja, nós temos Paulo e seus companheiros, conforme o livro de Atos nos relata, e as epístolas também dirigidas às igrejas, cidades de Éfeso, Corinto, Tessalônica, Filipos. As igrejas que haviam ali nessas cidades são fruto do trabalho missionário de Paulo. A partir de Atos, o restante da revelação do Novo Testamento, as epístolas do Novo Testamento, trata-se dos frutos do avanço do Evangelho. As igrejas que foram nascendo em diferentes regiões ali do mundo antigo conhecido. E perceba então como a obra missionária é o cerne do Novo Testamento. Além de Paulo e dos seus companheiros, nós temos também os 12 apóstolos. Conforme a tradição cristã, nós sabemos que praticamente todos os apóstolos se tornaram missionários para além das fronteiras da igreja de Jerusalém. E aqui eu vou fazer uma pequena correção. Quando eu falei sobre os 12 apóstolos, na semana passada, eu mencionei que todos, exceto Tiago, tinham se tornado missionários estrangeiros. Que Tiago é mencionado como um dos líderes mais influentes ali da igreja primitiva em Jerusalém. Ele aparece em destaque no concílio de Jerusalém, em Atos, no capítulo 15. Porém, eu fiz uma pequena confusão e eu aproveito para pedir desculpa para os irmãos e fazer a correção. A Bíblia menciona pelo menos 4 Tiagos, sendo 2 deles pertencentes ao grupo dos apóstolos,
e um outro que era irmão, meio-irmão do Senhor Jesus. E um outro um pouco menos conhecido, que era o pai do apóstolo Judas. Esse Tiago, irmão de Jesus, é que provavelmente foi o líder da igreja ali em Jerusalém. E provavelmente foi o autor da carta de Tiago também, a epístola de Tiago. Porém, ele não fazia parte do grupo dos 12, essa é a correção. Ele passou a seguir a Jesus apenas depois da sua ressurreição. Então, dentre os 2 apóstolos de nome Tiago, esse do grupo dos 12, nós temos Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o menor, e Tiago, filho de Zebedeu. Foi esse segundo Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, o primeiro mártir dos apóstolos. A morte dele é narrada ainda ali no capítulo 12 de Atos, quando a igreja ainda estava no início da sua expansão. Então a correção é a seguinte: provavelmente, segundo a tradição, todos os apóstolos se tornaram missionários estrangeiros, exceto Tiago, filho de Zebedeu, que morreu provavelmente no ano 44 depois de Cristo, nas mãos do rei Herodes. Todos, porém, viveram e morreram pela causa do Evangelho, que era a prioridade da igreja. Então, outros missionários do Novo Testamento, Paulo e seus muitos companheiros e os 12 apóstolos. Com isso, nós vamos percebendo que aquilo que é o desejo do Senhor e o propósito dele para a sua igreja, alcançar as pessoas com o Evangelho, nada mais é do que uma tarefa realizada a partir da disposição dos servos de Deus, de assumirem o compromisso de pregar o Evangelho onde existe necessidade, onde houverem pessoas que ainda não ouviram falar na mensagem do Evangelho. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, a boa nova não nos chega por meio de intermédio de anjos, por intermédio de anjos. Não nos é anunciada do céu por vozes fortes e impessoais, mas, em cada geração, ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram. O surgimento de uma igreja não se dá de forma espontânea. As igrejas nascem e são estabelecidas apenas onde houve o trabalho cuidadoso e piedoso da pregação do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre missões no Antigo Testamento. Nós vamos entrar nesse assunto. Será que o Antigo Testamento possui uma mensagem missionária? Aliás, será que o povo com quem Deus lidava no Antigo Testamento tinha um propósito missionário, como nós conhecemos hoje? Os livros que formam o Antigo Testamento, eles compreendem uma época em que Deus tratava com um povo específico, o povo de Israel. Formado ali através da família de Abraão e seus descendentes, lá em Gênesis, no capítulo 12. Em alguns trechos nós lemos especificamente, no momento histórico em que os israelitas estavam prestes a entrar na Terra Prometida, após serem libertos da escravidão no Egito, que o povo de Israel ele não deveria se misturar com os povos que habitavam naquela região de Canaã. Antes, eles deveriam expulsar aqueles povos, travarem realmente batalhas contra esses povos, para, enfim, ocuparem a terra que Deus tinha prometido para esse povo, sem a influência dos povos pagãos ao redor. Essa era uma ordem dada por Deus ali no Monte Sinai. Em Êxodo 23, 31 a 33, nós lemos: estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles e nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. O não cumprimento dessa ordem trouxe vários problemas para os israelitas. Depois da morte de Josué, o líder do povo no momento da conquista ali da terra prometida, a terra de Canaã,
as tribos de Israel continuaram a sua conquista, continuaram travando batalhas contra os povos vizinhos ali de Canaã, mas acontece que algumas tribos não conseguiram expulsar os habitantes da terra de Canaã, como eles foram ordenados a fazer. Os israelitas abandonaram o Senhor e passaram a adorar falsos deuses a partir desse momento em que os povos começaram a se misturar com o povo de Israel. E nós vemos que o Senhor retirou a sua bênção, a sua proteção sobre Israel a partir desse momento. É nesse momento que nós temos aquele ciclo de apostasia da nação de Israel que está descrito no livro de Juízes. Então, a ordem de Deus ela era clara, os israelitas deveriam viver como uma nação separada, sem se misturar com as nações pagãs ao redor. Agora, sejamos sinceros, irmãos, isso parece um pouco controverso, soa um pouco controverso para nós, quando nós pensamos no propósito de testemunhar do Evangelho para os povos, alcançar os perdidos, conforme que nós vemos no Novo Testamento, e o que é base para os dias de hoje também na igreja, né? Porém, hoje aqui nós devemos entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica. O que eu pretendo mostrar para os irmãos é a existência de uma ideia inicial de missões, podemos dizer assim, no Antigo Testamento. Porém, é uma dinâmica diferente da ideia de missões do Novo Testamento. Nós vamos fazer aqui essa diferenciação, tá joia? Na nossa primeira aula, nós definimos missões como a ação da igreja de evangelizar o mundo e com isso, o evangelho se trata da mensagem de boas novas de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho, exatamente conforme Paulo declara e define o Evangelho ali em 1 Coríntios 15. Então, pensando dessa forma, seria um tanto anacrônico, um erro cronológico mesmo, a atividade da pregação do Evangelho no Antigo Testamento no formato do Novo Testamento. Não faz sentido esse conceito. Mas, quando nós falamos de missões no Antigo Testamento, nós estamos falando da ação do povo de Israel de atrair os povos para crer na promessa da vinda do Messias, que foi revelada exclusivamente para a nação de Israel, em diversos momentos ali da narrativa bíblica. Os santos de Israel, eles eram salvos pela graça, eles olhavam para frente, eles criam na promessa de que um dia viria o Salvador. Então, enquanto eles eram salvos olhando para frente, olhando para a promessa, crendo nessa promessa, nós somos salvos hoje, olhando para trás, naquilo que já aconteceu com a vinda de Cristo. Então, para efeitos de melhor compreensão, nós fazemos uma substituição do termo evangelização no Antigo Testamento, nós passamos a usar o termo propagação do Deus de Israel. E nós vamos ver mais para frente como é que isso se dá. A verdade é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existe uma mensagem de salvação pela graça que gira em torno da obra de Cristo. Os santos do Antigo Testamento olhando para frente para a obra de Cristo que seria consumada, concretizada com a vinda de Jesus, e nós olhando para trás para a obra de Cristo que já foi realizada em nosso favor. Mas toda a mensagem de salvação pela graça, ela gira em torno da obra de Cristo. É muito comum que as pessoas pensem de forma equivocada que a graça de Deus ela só é demonstrada ali no Novo Testamento. Apenas na revelação, no momento em que Deus revelou o Novo Testamento, que nós vemos finalmente Deus manifestando a sua graça com a vinda de Jesus. E a gente faz uma separação ali, a graça de Deus apenas no Novo Testamento. E uma vez que no Antigo Testamento é apresentada a lei, de forma equivocada as pessoas atribuem isso à salvação pela lei. Nesse período da história. A salvação pela graça
apenas a partir do Novo Testamento. Mas com isso nós criamos uma imagem errada do Deus bonzinho do Novo Testamento, que é diferente do Deus duro e severo do Antigo Testamento. Isso não é verdade, irmãos. Os santos do Antigo Testamento, eles eram salvos por crer na promessa da vinda do Messias. E assim como nós somos salvos por crer que Ele já veio, Ele já completou a sua obra na cruz. Deus sempre teve interessado em resgatar o homem perdido, inclusive no Antigo Testamento. A própria revelação das Escrituras é uma evidência disso. Nós deveríamos enxergar a Bíblia como Deus se revelando à humanidade. Por que Ele faz isso? Por que Deus se revelou à humanidade através das Escrituras? Porque existem aspectos que nós não conseguiríamos compreender se não fosse pela revelação da palavra de Deus, como, por exemplo, a salvação. Alguns aspectos nós até conseguimos assimilar sem a revelação da palavra, como, por exemplo, a criação. Nós olhamos para a criação, olhamos para a natureza e pressupomos que existe um Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, não é verdade? Todos podem olhar para a criação e simplesmente supor, imaginar, existe um Criador por trás de tudo isso. Mas compreender a nossa condição de pecadores, a nossa necessidade de salvação, só é possível a partir da revelação especial de Deus, a sua palavra. E o que é o interesse de Deus em resgatar o homem perdido, senão o pontapé inicial do movimento missionário que nós estamos apresentando aqui, não é mesmo? É por isso que nós falamos de uma ideia um tanto inicial de missões nessa porção das Escrituras também. É no Antigo Testamento que nós encontramos a origem de elementos que compõem a mensagem que nós anunciamos. Como, por exemplo, Deus criou o homem para um relacionamento com Ele. É ali no Antigo Testamento que nós identificamos isso. No Antigo Testamento, o primeiro quadro de Deus é o de Deus Criador do universo. Nós somos apresentados à revelação de Deus sob essa perspectiva. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a narrativa da criação, ela segue apontando Deus como aquele que vai encher a terra com todas as coisas, dar vida a todos os seres. E na criação do homem, nós vemos algo especial. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Em relação ao restante da criação, o homem ele foi criado com um diferencial. Existia ali a ideia dele dominar a criação, caracterizando o próprio Deus. O intelecto, as emoções, a vontade do homem apontavam e manifestavam Deus ali no domínio da criação. Logo, nós vemos aqui um relacionamento, algo em comum entre Deus e o homem. No capítulo 3 de Gênesis, nós lemos que Deus andava pelo jardim, tamanha comunhão e intimidade com Adão e Eva ali, o primeiro casal, né, que vivia no jardim do Éden. Então, esse é o propósito pelo qual o ser humano foi criado, para desfrutar da comunhão e do relacionamento com Deus. Mas também nós aprendemos no Antigo Testamento que Deus é único. Quase ligado ao conceito de Deus como Criador, nós temos a sua unicidade. A revelação da palavra parte do princípio de que Deus, que sempre existiu, e é o primeiro e o único, em determinado momento deu início a todas as coisas. Em Isaías 44:6, nós lemos: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Essa verdade de que Deus é único, ela tem um peso muito grande no desenvolvimento da salvação.
Porque Deus é o único Deus, apenas o caminho que Deus estabelece para a salvação é o caminho verdadeiramente efetivo. Eis aqui o clamor exclusivo da palavra mais uma vez, não é mesmo? Nós também aprendemos que Deus é justo em relação ao pecado. O próprio Deus, ele é o padrão daquilo que é certo, daquilo que é justo. Ele sempre age de acordo com esse padrão. Então, sendo inteiramente justo, ele manifesta a sua justiça, o seu governo no mundo, aplicando a sua lei moral de forma justa, de forma imparcial, recompensando o justo e punindo aquele que é injusto. Isso se torna claro para nós no texto de Gênesis 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O pecado se trata da transgressão da lei moral de Deus. Então, de forma justa, ele traz como consequência a sua punição. Deus é justo em relação ao pecado. E também é na revelação do Antigo Testamento que nós somos apresentados à doutrina da unidade da raça humana, ou seja, a afirmação de que toda a humanidade descende de apenas um casal. Nós conhecemos, são chamados de Adão e Eva. E essa verdade bíblica ela é muito importante, porque ela traz implicações diretas em outras doutrinas, como a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Paulo discorre sobre essa verdade em Romanos 5, olhando para a revelação no princípio, ali em Gênesis, e ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E esse próprio texto segue explicando que da mesma forma que o pecado entrou no mundo e atingiu a todos por meio de um só homem, também a salvação alcança a todos por meio de um só homem, Cristo Jesus, o último Adão, como Paulo chama em outro texto. Outra verdade que nós aprendemos na mensagem do Antigo Testamento é a de que o homem é pecador. Esse conceito se trata de um dos principais elementos da mensagem do Evangelho. Tem origem ali no Antigo Testamento. Em Salmos 14, versículo 2 e 3, nós lemos: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E por fim, nós também entendemos, a partir do Antigo Testamento, que Deus é misericordioso e compassivo e está sinceramente interessado no homem. Em Ezequiel, nós lemos: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, 23. Como nós podemos dizer, irmãos, que Deus não demonstra a sua misericórdia, a sua longanimidade nas páginas ali do Antigo Testamento? Veja o entendimento que o profeta Miqueias tinha do Senhor. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Portanto, o Antigo Testamento possui uma mensagem de salvação, de esperança para o homem pecador. A salvação foi revelada de forma progressiva, de modo que nós podemos compreendê-la de forma completa apenas agora, mas desde o início nós podemos perceber o interesse de Deus em alcançar a humanidade. E agora nós vamos entender como isso se dava. A nação de Israel, ela foi formada a partir de um povo separado por Deus, e o objetivo era proclamar a glória de Deus, propagar a sua luz para os demais povos. À medida que esse povo foi se consolidando como uma nação realmente, nós conseguimos perceber
na história deles 4 elementos que destacavam o povo de Israel de todos os outros povos. E o objetivo era apontar para o Deus a quem Israel servia. Era o Deus em que todas aquelas nações, aqueles povos deveriam confiar. Então, a nação de Israel, ela se destacava a partir desses 4 elementos que eu vou apresentar aqui agora, e o objetivo era tão somente esse: proclamar, anunciar a glória, a virtude daquele Deus que era o Senhor daquela nação. O primeiro elemento que destacava a nação de Israel era a prosperidade. A nação de Israel, ela tinha a promessa de ser materialmente próspera. Essa promessa se encontra, por exemplo, ali no texto de Deuteronômio. E nós lemos em Deuteronômio 15, versículos de 4 a 6. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e coloquem em prática toda essa lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Nós também temos os escritos de Deus que destacam ali a nação de Israel. Foi entre o povo de Israel que Deus progressivamente foi conferindo à humanidade a sua revelação. Os homens do povo de Deus ali de Israel que são conhecidos como os autores das Escrituras, que falaram ali da parte de Deus. Então, Paulo diz em Romanos: que vantagem há, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Outras traduções vão dizer que os judeus foram considerados, que aos judeus foram confiados, aliás, os oráculos de Deus. A palavra oráculo é a tradução de um termo que dizia respeito às declarações divinas dos deuses ali, que eram dadas através dos mensageiros na prática dos povos ao redor. Mas no caso dos judeus, porém, se trata da declaração inspirada do verdadeiro Deus, as declarações, as muitas palavras inspiradas do verdadeiro Deus, que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. E Paulo afirma que esses oráculos foram confiados aos cuidados dos judeus. Deus escolheu esse povo para receberem ali a sua revelação especial de forma escrita e assim eles serem os guardiões dessa mensagem, os guardiões dessa revelação. Eles tinham que proteger, que preservar as palavras de Deus que eram reveladas. E nesse sentido, os judeus tinham algo de exclusivo, algo de diferente dos outros povos. Ninguém mais tinha isso que os judeus tinham. Os demais povos, eles podiam até conhecer o Criador através da sua revelação geral apenas. A criação revelava a existência de um Deus Criador, mas os judeus, eles tinham uma revelação especial de Deus. Então, eles conheciam a Deus não apenas como Criador e como legislador, como juiz, mas também como um Salvador, de uma forma pessoal. E nós também temos algo que destaca os judeus das demais nações, que é os testemunhos das suas vitórias. As conquistas da terra de Canaã pelos israelitas sucedeu verdadeiras campanhas ali militares, especialmente a partir de Josué. O próprio Deus é quem guiava o povo e que garantia o sucesso nessas batalhas, nessas campanhas militares, contanto se eles obedecessem ao que o Senhor tinha ordenado. Veja o que o texto diz de Josué. Então, o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Josué 6:2.
Isso tudo para que o nome do Senhor fosse exaltado entre as demais nações. Quando Raabe, uma prostituta ali da cidade de Jericó, acolheu os 2 espias de Israel na sua casa, quando eles estavam espionando a terra para então conquistá-la com todo o exército de Israel. Quando ela acolheu esses espias na sua casa, ela diz que todo o seu povo temia os israelitas, porque eles tinham ouvido falar em tudo que Deus tinha feito por meio deles. E lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Josué 2, 9 e 10. E por fim, por causa da revelação especial de Deus, os judeus também tinham a esperança do Messias, que tinha sido prometido por Deus, de que ele seria um dia enviado para libertar Israel e toda a humanidade, né? Os judeus, eles conheciam então a intenção de Deus de enviar um Messias, um Redentor. Eles possuíam as muitas profecias da sua vinda e esperavam mesmo com grande esperança a sua aparição. Então, aqueles que por acaso estariam vivendo no tempo em que o Messias viria, eles seriam os primeiros a conhecê-lo e ter a oportunidade de acreditar nele e receber a salvação, como nós sabemos que aconteceu no tempo daqueles que viveram ali com Jesus em Israel. Bom, apesar de ser um momento, o Antigo Testamento, um momento que Deus se revelou de maneira específica aos judeus, nós não temos dúvidas que através de Israel, Deus tinha a intenção de expandir a sua luz para os outros lugares. E isso é evidente para nós em várias porções das Escrituras. Isso fica claro para nós em Gênesis, por exemplo, em que nós temos a formação da nação para o cumprimento dos propósitos de Deus, como já foi colocado aqui. A partir de Gênesis, capítulo 12, Deus passa a lidar com Abraão e com os seus descendentes, aquela família que cresceria. E junto da promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação, como ele declara, nós também temos a promessa de que a partir daquilo, todos os demais povos da terra também seriam abençoados. E em Gênesis 12, de 2 a 3, nós lemos: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sem dúvidas, o cumprimento final dessa promessa é a vinda de Jesus para a humanidade. É por meio dele que todas as famílias da terra, todos os povos da terra são abençoados, por meio da obra de Cristo, que é possível crer no Evangelho e receber, então, a salvação. Nós vemos, então, que essa redenção, essa salvação que contempla todo o mundo, ela tem início ali no meio do povo de Israel. Nós também temos como exemplo a lei, que foi dada por Deus ao povo, transmitida por Moisés, e ela traz, por exemplo, uma instrução para o tratamento dos estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Deuteronômio 10, de 15 a 19. Agora, algo que é uma das coisas mais claras do Antigo Testamento, de que a glória de Deus deveria ser proclamada
entre todos os povos, todas as nações. São os salmos, são vários trechos ali de salmos que nós lemos as expressões como todas as nações, todos os povos, em toda a terra. Veja, por exemplo, o Salmo 66:1. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos. Salmo 117:1. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46:10. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Salmos 9:11. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Salmo 105:1. E especialmente o Salmo 67:2, que diz: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, e a tua salvação entre todas as nações. Os profetas também tinham uma certa noção da manifestação da glória de Deus para as outras nações. Vejam o que diz o profeta Isaías. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Agora é evidente que a maioria do povo de Israel não tinha ali uma consciência tão clara dessa tarefa dada por Deus. Na mente de muitos, provavelmente a ideia da extensão da mensagem estava ligado mais a algo político, uma expansão política de Israel, e não propriamente a expansão da salvação que viria por meio de Deus. A revelação de Deus, ela vai se dando de forma progressiva, com base em toda a escritura que nós temos hoje completa, é que nós podemos finalmente perceber com mais clareza a intenção de Deus de proclamar a salvação para toda a terra. Mas, certamente, ali naquele momento, ali naquele período, naquele contexto, não existia uma consciência tão clara quanto existe hoje com a revelação de Deus completa. Agora nós precisamos fazer uma certa diferenciação entre a dinâmica missionária da igreja e a de Israel. Nós sabemos que a igreja ela tem o propósito de propagar a mensagem do evangelho pelo mundo, espalhar, sair do seu contexto, das suas fronteiras e espalhar a mensagem do evangelho. E a isso nós damos o nome de missão centrífuga da igreja. Então, ela se espalha, a mensagem do evangelho se espalha com a saída ali dos seus membros, do seu contexto, para então anunciarem a mensagem do evangelho. Porém, no contexto de Israel, os povos é que deveriam ser atraídos para Deus através da proclamação da glória de Deus. Isso nós chamamos de missão centrípeta de Israel. A vida de Israel deveria manifestar o conhecimento, o poder de Deus, como nós mencionamos aqui. Mas nós vemos que em determinados momentos, em vários momentos, na verdade, da sua história, Israel não foi fiel a esse propósito. Pelo contrário, eles é quem foram influenciados para a idolatria das outras nações. Nós não devemos esquecer que somos o sal da terra, irmãos. Nós não devemos ser influenciados pela contaminação desse mundo. Se o sal perde o seu sabor, ele não tem mais nenhuma utilidade a não ser pisado e jogado fora. Nós somos o sal da terra, nós temos a mensagem do evangelho capaz de dar vida, de dar salvação para um mundo que ainda perece sem Cristo. Nós não deveríamos esquecer dessa grande verdade. Então, concluindo, a obra missionária, ela é plano de Deus, está presente desde o início da sua revelação, ali no Antigo Testamento. Deus sempre teve interesse em alcançar o homem com a sua salvação, e por isso, Ele se revelou para nós em sua palavra.
e ele continua essa obra de proclamação através do povo de Israel e hoje, finalmente, por meio da sua igreja. Nós temos o Evangelho, nós somos os responsáveis por proclamar a glória de Deus, levando o Evangelho, a notícia das boas novas de que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Essa foi a nossa aula sobre missões no Antigo Testamento, a ideia inicial do movimento missionário que começa ali na revelação do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse conhecimento tenha sido útil para a sua vida. Muito obrigada pela sua atenção e na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o chamado missionário e todas as questões em torno desse conceito. Até lá. Tchau, tchau.